como é que é a nossa indústria. E depois eu entro na questão do nosso bate-papo mesmo. Beleza? Daí só dá um ok se estiver aparecendo certinho o vídeo ali. Apareceu certinho, Manuela? Tá certinho. Então tá. Estes são os produtos Alegra. Cortes suínos premium tradicionais, diferenciados, linguiças frescais, defumadas e saborizadas, deliciosos embutidos e fatiados, práticos combos de ingredientes para feijoada, além de um sem número de soluções para o segmento profissional de alimentação. Produtos especialíssimos em pouco tempo conquistaram o paladar dos brasileiros e alguns dos mercados mais exigentes do mundo. O segredo do sucesso? Ora, a receita Alegra de carne suína de alta qualidade. Anote os ingredientes. Primeiro, reúna 3 cooperativas paranaenses: Prísia de Carambeí, Castolândia de Castro e Capal de Arapoti. Cooperativas de origem holandesa com 90 anos de tradição na agropecuária brasileira e congregam mais de 5.000 famílias associadas, protagonistas fundamentais em toda a cadeia de produção, agora representadas pela marca institucional Union. Acrescente a decisão coletiva de investir em um grande projeto no setor de processamento de carne suína, baseado nos mais avançados conceitos de bem-estar das pessoas, sustentabilidade, bem-estar animal e respeito ao meio ambiente. O resultado é a Unidade Industrial de Carnes, lugar de origem da alta qualidade Alegra. Uma das mais modernas plantas de beneficiamento de carne suína da América Latina, onde mais de 1.500 colaboradores trabalham para processar mais de 7,5 milhões de quilos de alimentos por mês. Para garantir a sustentabilidade desse processo, a Alegra conta com suas 3 cooperativas associadas para controlar com total segurança a sua cadeia de produção, a qualidade de origem e a rastreabilidade de seus produtos. E a moderna unidade produtora de leitões é o lugar perfeito para se comprovar isso. Aqui, com rigoroso controle sanitário e acompanhamento zootécnico e veterinário, os leitões recebem os primeiros cuidados antes de seguir para as granjas de terminação. A unidade foi projetada com foco no bem-estar animal, com espaços coletivos, livres de gaiolas individuais. E também ambiental, com o uso do biogás produzido na própria unidade e o reaproveitamento de até 30% do volume de água. A localização estratégica da unidade de leitões favorece também seu isolamento sanitário e o escoamento rápido de sua produção aos cooperados nessas propriedades, e contam com o apoio técnico completo das cooperativas, com toda a supervisão veterinária. E são alimentados com ração de alta qualidade, produzidas em unidades próprias, com tecnologia de ponta e matéria-prima selecionada. Tudo isso para obter um animal com mais vigor, dentro do sistema de granjas dedicadas, sem ractopamina. Cumprida essa etapa, os animais são então transportados em caminhões perfeitamente adequados até a unidade industrial de carnes, onde são inspecionados e higienizados a cada viagem. A chegada à unidade industrial de carnes é cercada de procedimentos que visam o bem-estar dos animais, de acordo com todas as normas sanitárias, o monitoramento e verificação da equipe de qualidade da Alegra e acompanhamento permanente da equipe de inspeção federal baseada dentro da unidade, o que confere aos produtos Alegra a certificação necessária a todos os seus clientes e consumidores no Brasil e nos países mais exigentes. Como resultado, a Alegra foi a primeira planta industrial de suínos do país a receber o certificado de bem-estar animal, conferido pela World Quality Service. Comecem! Então é isso aí, pessoal. Só uma breve apresentação da nossa indústria de carnes. Vocês puderam perceber que é uma indústria totalmente moderna, né? Uma das mais modernas aí da América Latina, certo? A gente está com uma planta para 9.300 animais dia,
né? O abate é feito através de câmara de gás, então ele é muito moderno, voltado para o bem-estar animal, certo? Então, aqui, pessoal, vamos começar conversando um pouquinho para vocês do tema que a gente escolheu ali junto com a Manuela, a gente foi debatendo e decidimos por escolher esse assunto, né? Qual fase mais crítica na produção de suínos? Tá? Quais são os desafios e as oportunidades que a gente encontra no campo, né? Junto com os produtores, junto com os funcionários, junto com a parte técnica, nessas fases da produção de suíno, tá? Então, a Frisia, certo? A cooperativa que eu trabalho, fica aqui nos Campos Gerais do Paraná. Ela foi fundada em 1925 e ela é a cooperativa mais antiga do Paraná e a segunda mais antiga do Brasil, certo? Então, ela tem uma consolidação, ela tem uma força muito grande na parte do cooperativismo aqui da região, e ela atua, né, a produção dela está voltada para suínos, leite, grãos, né, principalmente trigo, soja, milho, cevada, e toda essa parte agronômica também. E o faturamento anual da Frisia, ela está batendo na casa dos 4 bilhões por ano, certo? Então, a questão da Alegra, né, eu já mostrei para vocês como é que é a nossa indústria, tá? É uma planta nova, foi inaugurada em 2015, como vocês viram no vídeo, uma das mais modernas da América Latina, é show de bola o local. Se vocês tiverem a oportunidade de vir para o Paraná e conhecer, vocês vão ficar admirados com a estrutura que a gente tem ali, tá? Então, vamos começar conversando um pouquinho, pessoal. Isso aqui é um roteiro do que eu programei para vocês. Como eu comentei, é uma conversa, né? Eu não digo nem palestra, é mais um bate-papo com vocês, de uma rotina que a gente tem praticamente todos os dias, certo? Com os produtores, o acompanhamento que a gente faz. E nós vamos falar um pouquinho do ciclo atual, manejo alimentar, tanto de leitoas quanto de matrizes, parte de inseminação, protocolo vacinal, parto, pós-parto, os manejos, né, terceiro dia, desmame, alojamento, alguns manejos diários, e no final eu vou conversar com vocês um pouquinho de uma importância econômica na fase em questão que nós vamos conversar. Beleza? Então, para a gente dar um início ali, a gente tem que entender que o processo da suinocultura, ela é uma corrente, ela é um círculo, certo? Que o processo, ele sempre vai e volta para o mesmo lugar. A gente precisa ter em mente que o sucesso do ciclo seguinte vai depender do nosso ciclo, do sucesso do nosso ciclo atual. Tá? O que essa frase quer dizer? Que em condições de ambiência, instalações, manejo, alimentação, a gente observa na maior parte do ano que nossas fêmeas na lactação, né, as fêmeas que estão na maternidade, elas são desafiadas todos os dias por vários fatores, tá? E quais seriam esses fatores? Altas temperaturas, estresse calórico, né? Muitas vezes esse estresse calórico ele é influenciado pelo consumo ao libitum, né? O que seria esse consumo? É o consumo à vontade, que a gente força mesmo a fêmea para ela produzir a maior produção, a maior quantidade de leite, o maior leite de qualidade, para que consiga desmamar sempre mais pesado, certo? Então, muitas vezes tem essa questão desses fatores, né, que interferem, e também, muitas vezes, tem problemas de baixa qualidade nutricional, dependendo da nossa matéria-prima, né, quando principalmente pega alguma matéria-prima fundo de silo, alguma coisa assim, nós podemos ter baixas qualidades nutricionais que venham a ter problema, tá? Coxos com ração rancificada também é um problema, quando os produtores têm um problema de manejo na limpeza desses coxos, né, já que as rações lactação, ela tem uma grande quantidade de óleos e gorduras, por isso que ela rancifica, certo? E também pode ter contaminação por micotoxinas, né? Tudo isso, pessoal, tudo isso que eu estou comentando, esses fatores, eles vão interferir numa resposta imune dos animais, certo? Sendo uma possível abertura para desenvolvimento de algumas infecções, algumas enfermidades, problemas, né, de cascos, problemas reprodutivos também, que são as principais causas de descarte de matrizes, tá? Então, se nós não tivermos um manejo de acordo das instalações, da nutrição, fazendo com que a nossa fêmea produza toda a capacidade do que ela é capaz, nós podemos estar afetando a nossa produtividade. Por isso que o nosso próximo ciclo vai ser afetado. Então, se uma fêmea que desmama bem, que ela desmama com qualidade, ela sai com score corporal adequado da lactação, é uma fêmea que vai ter, vamos dizer assim, ela vai ter um processo subsequente, né, bem mais tranquilo. Questão da parte de entrar em cio dentro dos 7 dias, fixação de embrião após a inseminação, ela vai ter uma dificuldade menor, né,
de seguir na gestação seguinte, tá? Daí problemas como repetição de cio, microaborto, aborto, tudo isso vai diminuir. Então, por isso que a gente tem que ter muito em mente o nosso ciclo atual, que vai direcionar os ciclos seguintes, certo? Então, né, a nossa fêmea desmamou, a gente precisa saber qual que é o score corporal, né, para a gente fazer a próxima inseminação, né? Dentro de aí, até 7 dias, elas entram em cio de novo e a gente faz a inseminação para seguir com o próximo ciclo. E por que que eu falo que a gente precisa saber como que essa fêmea saiu da maternidade? Porque os extremos nunca são adequados, nem muito magras e nem muito gordas. Isso aí nós vamos ter problemas reprodutivos. Então a gente busca o meio termo, sempre um score corporal do número 3. E como que a gente faz isso? Através do uso do caliper. É uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a medição se essa fêmea está dentro do ideal ou ela está abaixo ou acima. Na primeira foto aqui, gente, vocês acho que não dá para ver, mas aqui a flechinha do caliper, ela tá para mais que gorda. Essa fêmea, ela tá muito acima do peso. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho nutricional para reduzir, né, o peso dessa fêmea, o score corporal dessa fêmea, para que ela fique ideal para a cobertura. Essa aqui, já a flechinha tá bem no meio, bem na parte verde, bem no ideal, que é o que a gente busca para fazer a inseminação, certo? Então, a partir da inseminação, né, as doses de sêmen têm que ser acondicionadas em geladeiras refrigeradas, né, sempre com temperatura controlada, aí de 16, 17 graus. A gente não pode nem subir, nem baixar a temperatura, senão a gente perde a viabilidade do sêmen, certo? E manejo alimentar, então, de pós-cobertura, né, leitoas, que são as primíparas, nós vamos trabalhar de 1.800 a 2 quilos, até uns 2,2 kg ali, né, da cobertura até o parto, né, as primíparas, que são as leitoas. As matrizes, de 2.300 até uns 85 dias de gestação, e nos últimos 30 dias a gente dá uma forçadinha no trato para dar uma reforçada no peso dos leitões, porque os leitões, eles vão ser formados, né, a grande maioria vamos dizer assim, do corpo do animal, ele vai ser formado, do leitão, né, vai ser formado nos últimos 30 dias de gestação. Então, ali a gente dá uma forçadinha, até uns 2,6 kg, 2,5 kg de ração para as matrizes, tá? Manejo alimentar no pré-parto, então, a gente passou todo o período de gestação, a gente tenta, quando é possível, né, tem granjas que a gente não consegue fazer a transição da gestação para a maternidade 7 dias antes do parto. A gente faz a transferência desses animais para eles se adaptarem à nova instalação, certo? Porque a fêmea no parto, ela fica bastante agitada, né, porque ela demonstra o seu instinto natural, que é fazer ninho, porque o suíno, o suíno selvagem, ele faz ninho, realmente. A fêmea, nas gaiolas, elas ficam muito agitadas, então por isso que a gente tem que transferir alguns dias antes para elas se adaptarem. E no dia do parto, até deixei grifado aqui, nós temos que ter muita atenção, que tem muitas, dá para dizer que tem muitos trabalhos, muitas pessoas aí que orientam não tratar os suínos dia de parto, tá? Mas esse aqui nós temos que ter uma atenção um pouquinho maior, porque o parto, ele é uma atividade que o animal, ele precisa de muita energia, certo? Então, vamos dizer que a nossa fêmea, ela vai estar programado, né, os 114, 115 dias de gestação para amanhã, ela vai parir amanhã. Então, hoje a gente fez o trato já um pouco reduzido, amanhã eu não vou tratar nada, se a gente não trabalha com indução ao parto, né, seja parto natural. Só que a nossa fêmea vai criar só de noite, é amanhã, mas só à noite, então ela ficou de hoje até amanhã à noite sem comer. Essa fêmea vai ficar fraca, certo? Nós vamos ter problemas na hora do parto, nós vamos ter problema com contração, e provavelmente nós vamos ter que fazer alguma ação para auxiliar no parto. Então, no dia do parto, eu não oriento também os produtores a tratar o animal, mas se vê que está demorando muito ao trato, vai lá, joga um farelinho, ela dá uma lambida, levanta, se movimenta, para ela não ficar também 100% sem nada de energia. Beleza? Então, aqui, uma granja em gestação, nós já estamos fazendo a transferência, né, que nem eu falei para vocês, da gestação para a maternidade. Então, 7 dias antes ali já é um período bacana, quando há disponibilidade de espaço. Aí levamos para as maternidades, para as fêmeas ir se adaptando ao novo ambiente, certo? Para elas se adaptando pro parto, tá? Então, acomodação na maternidade, né? Aqui é a mesma fêmea, tá, gente? Essa foto eu peguei em questão de meia hora, ela antes de parir, depois que começou a parir, foi um parto totalmente tranquilo, não demorou aí 40 minutos para ela parir. Essa fêmea deu 19 leitões vivos e mais 2 mortos, né? Os leitões bem grandes, tamanho bem bacana. E daí a gente faz esse trabalho também para elas se acostumarem na maternidade para ter um parto tranquilo, né? Sem problema nenhum. Beleza?
Então, manejo alimentar na lactação, aqui eu botei para vocês 2 sistemas, mas por que tem 2 sistemas aqui, Bruno? Porque a gente trabalha com 2 genéticas, tá? Uma das genéticas orienta o manejo alimentar pós-parto de ração à vontade, no primeiro dia já pode fornecer seus 7, 8 quilos, e tem a outra genética que o manejo deles, que a orientação deles é um manejo alimentar que vai subindo gradativo, né? Primeiro dia, segundo dia, até atingir ali na primeira semana a ração à vontade que a fêmea vai comer ali, 8, 9 quilos por dia, certo? Então, por isso que eu mostrei para vocês os 2 manejos alimentares, que são 2 genéticas diferentes, tá? Então, o protocolo vacinal de fêmeas, tá? Isso aqui são todos voltados para as fêmeas. Eu deixei grifado para vocês ali as 3 vacinas que, se tu for em qualquer granja industrial hoje no Brasil, elas vão estar fazendo essas vacinas, que é para parvo, lepto e erisipela. Isso aqui é uma vacina conjugada. A vacina para cólera e a vacina para rinite artrófica também, tá? Aí tem outras, né, outras vacinas que tem outras empresas que utilizam, não é a nossa realidade, mas que fazem vacinação para estrepto, influenza, micoplasma e doença de Glasser também, tá? Ponto importante, conservadora de vacina, gente, tem que estar na temperatura ideal também, para a gente não ter perda da qualidade das vacinas, tá? Não podemos congelar as vacinas, mas também não podemos deixar que elas entrem em temperatura, vamos dizer, acima do que é a viável, certo? Então, tem que ter um cuidado com as armazenadoras de vacinas também, tá? Então, agora partimos para o parto e pós-parto, né? Os manejos têm que ser muito bem feitos nessa pegada aqui, né? Nasceu o leitão, tu já puxa o máximo que tu conseguir do cordão umbilical do animal, né? O mais próximo possível tu consegue puxar junto à fêmea para não ter o rompimento perto do leitão e causar hemorragia, tá? Tirou o leitão, o uso do pós-secante é muito importante, porque tu imagina, o leitão tá ali dentro do útero, numa temperatura agradável, né? Tá ali de boa, de repente, cai para fora, um ambiente totalmente novo, uma temperatura nova, e o pós-secante, além da secagem do animal, ele tem essa função de manter a temperatura corporal. Tá? Esse aqui eu já fiz um trabalho com isso, porque tem gente que utiliza papel, toalha e serragem para fazer a secagem dos leitões. Para secagem, ok, seca. Porém, ele não mantém a temperatura do animal para ele não ter aquela variação brusca. Saiu de dentro do útero da matriz e caiu para o ambiente novo, certo? Aí faz a limpeza das vias aéreas, né? Limpando todo o conteúdo que fica ali para obstruir, né? Corte e amarração do umbigo, né? Deixando mais ou menos 1 dedo, 2 dedos abaixo ali da barriga do animal, tu corta o umbigo, amarra ele e passa um iodo. E depois disso, manejo do colostro, certo? É o principal alimento na vida do suíno, na vida inteira do suíno, é a questão do colostro. Porque todas aquelas vacinas que eu comentei para vocês, que são feitas nas fêmeas, elas são transferidas para os leitões através do colostro. E esse colostro, ele dura ali no máximo até umas 24 horas após o parto. Mas o que muitas literaturas dizem é que ali até 12 horas é o melhor colostro que a fêmea consegue produzir. Quando nós temos leitegadas muito grandes, maiores do que os números de tetos das fêmeas, a gente faz que nem nessa fotinho da esquerda aqui, que tem uma mulher, a funcionária está ordenhando a matriz, está coletando o colostro para fazer um banco de colostro, congela ele, dá para congelar, depois utilizar nos leitõezinhos para fazer um manejo de troca, né, de leitões na matriz para conseguir fazer todos mamarem o colostro de maneira certa, tá? Então, o pós-parto a gente faz a uniformização dos lotes, né, conforme os números de tetos viáveis das matrizes, a gente organiza eles. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, a gente tem que fazer mãe de leite. O que seria as mães de leite? O excesso de leitão a gente direciona para uma outra fêmea que saiu da lactação, é uma fêmea boa de leite, a gente desmamou ela e direciona ela para esses leitõezinhos em excesso. Eu oriento o pessoal sempre tirar os leitões maiores, tá, das matrizes, e não os menores, como tem muita gente de costume. E por que eu oriento tirar os maiores? Porque os maiores, eles vão ter uma facilidade maior de encontrar o teto e de conseguir mamar em outra mãe, e não a deles. E deixar os menorzinhos, deixar os fraquinhos junto com a mãe natural deles mesmo, para eles mamarem o colostro da mãe deles, tá? Então, esse é um manejo que eu oriento para os produtores também, certo? Então, os manejos de terceiro dia, né, a aplicação do ferro, que todos nós sabemos que o ferro, ele é limitante, né, no suíno, então a gente precisa fazer uma aplicação externa,
para evitar casos de anemias, né, e algumas outras doenças que podem acometer os animais e até a mortalidade mesmo, tá? O corte da cauda, certo? A raspagem do dente, não é mais feito o corte do dente, é só a raspagem, né, com esse equipamento que é como uma espécie de uma lixa, a gente raspa para não ter problema de machucar o teto da fêmea. Se deixar os dentinhos dos leitões ali, eles machucam demais a matriz e pode causar obstrução do teto, que vai muitas vezes empedrar o leite ali dentro, vai o teto ficar inviável também por conta dos dentes dos animais. Então, por isso que é feito a raspagem, tá? Então, na maternidade... Oi? Você vê a necessidade de fazer esses dois manejos, tanto o corte de dente quanto o corte de cauda no único leitão, porque assim, normalmente você corta o dente tanto para evitar a prejudicar o teto da fêmea, quanto também para evitar o canibalismo, né? Então, cortando o dente, você vê necessidade de cortar a cauda? Sim, porque a cauda é um problema na terminação, quando os animais estão grandes. Porque o suíno ele é muito curioso, e qualquer coisinha que ele vê mexendo, para vocês terem ideia, nós temos muitos problemas na terminação com caudofagia, certo? Mesmo fazendo a raspagem, mesmo tendo enriquecimento ambiental nas baias, a gente tem problema de caudofagia. Então, tu imagina se não tiver o corte da cauda, isso ali vai ser um problema muito maior do que o corte, que hoje é feito com um equipamento que nem esse da foto, que ele é um equipamento que ele cauteriza junto, então ele corta e ele já cauteriza para evitar sangramento, certo? Mas é uma pergunta interessante, é bacana, mas é necessário. Se tiver o suíno com o rabo, o problema é muito grande, viu? Entendi, obrigada. Não tem problema. Quando quiserem fazer pergunta, a gente pode interromper, viu? Aí a gente dá sequência, né, nas maternidades, alguns dos desafios que a gente encontra, principalmente as diarreias, né, nós temos diversas diarreias nas maternidades, né, coccidiose, coli, rotavírus, todas elas são diarreias que acometem leitões na maternidade, e a gente precisa ter um cuidado específico para evitar isso, e o uso dos anticoccidianos, principalmente pensando na coccidiose, que é a principal diarreia que pega na maternidade. Isso aqui é muito manejo, gente, só que a gente bate o pé com os produtores, a gente pega firme com eles, porque a forma da aplicação é que vai direcionar se esse animal está sendo imunizado ou não, certo? Ali na foto, vocês podem perceber que tem a funcionária fazendo a aplicação do produto. Esse produto é 1 ml que é utilizado por leitão e a gente precisa ter a certeza que o animal ingeriu. Até muita gente pode até ficar assustada pelo jeito que ela está segurando o animal, mas não tem problema, não machuca ele, tá? E é assim mesmo, nós precisamos segurar ele com a boca aberta, pela cabeça, e o aplicador, ele entra quase na garganta do animal, tá? A gente faz a aplicação desse 1 ml, a gente aguarda o animal ingerir, quando ele gritar, é porque ele já ingeriu o produto. As outras duas fotos aqui, vocês podem ver que está tendo a regurgitação, ou então porque o animal não conseguiu engolir. Isso aqui são 99% de chances que é leitão que vai ter problema de diarreia na maternidade, tá? Porque os anticoccidianos, eles funcionam muito bem quando o manejo é bem realizado, tá? E muitas vezes na pressa, eu já peguei isso e eu falo quase em todas as granjas, na pressa do funcionário fazer o manejo, porque é um manejo que tem que ter cuidado, tem que ter paciência. Tem muita gente que não tem paciência e acaba fazendo, não percebe se o animal ingeriu, pega, solta ele, às vezes, pela pata traseira, com a cabeça para baixo, o que facilita para ele regurgitar também, e depois reclama que tem problema de diarreia na maternidade. Então, o manejo aqui é o principal fator. Tem diversos produtos no mercado, né? Eu não vou falar produtos comerciais aqui, mas tem diversos produtos e todos eles funcionam muito bem. Só que tem que ter um manejo bem correto, porque senão não adianta a gente reclamar depois, tá? Outra oportunidade nas maternidades, outro ponto, tá, pessoal, que a maternidade, isso às vezes é um pouquinho complicado de pôr na cabeça, né, dos produtores, dos funcionários e tudo mais, que a maternidade é um ambiente para a fêmea, não é um ambiente para o leitão, tá? O leitão, ele tem um escamoteador, ele tem um aquecimento, ele tem o espaço dele, que é para ele ir e ficar aquecido. Na maternidade, nós precisamos trabalhar com conforto térmico para a matriz. Mas por que para a matriz, Bruno? Porque é aqui que nós precisamos que a matriz ela tenha o seu maior desempenho, a sua maior capacidade de produção de leite. Então, se é uma matriz que vai sofrer por estresse calórico, é uma matriz que vai sofrer por
diversos problemas, que nem eu comentei para vocês antes, nós vamos ter queda na produção de leite, tá? Então, granjas climatizadas é mais fácil de nós trabalhar, certo? Porque elas mantêm a temperatura ali 17 graus, 18 graus, o que é excelente para a matriz. Escamoteador com aquecimento, o leitão se esconde. Agora, em granjas tradicionais, é um pouco mais complicado, principalmente na época do verão, porque as temperaturas são muito altas e as fêmeas sofrem demais, baixa consumo, baixa produção de leite, e isso afeta o nosso peso do animal no desmame, certo? Então, maternidade é ambiente para fêmea, não é um ambiente para o leitão, certo? O leitão tem um escamoteador para ele se esconder, tá? Outras oportunidades a partir ali do 7º ou 8º dia, entrar com uma raçãozinha sólida, né? Para a gente já ir fazendo a transição do intestino, né? Da flora intestinal do animal, de uma dieta líquida, né? 100% líquida, que é o leite, para uma dieta sólida, né? Onde ele começa a consumir ração, uma ração com uma alta concentragem de lactose, né? Uma ração que ela estraga muito fácil também, então a gente não pode ter um excesso de volume nesses coxinhos auxiliares, né? Porque ela estraga fácil. Todo dia ir colocando um pouquinho para estimular os leitões aí ingerindo. Como é uma ração cheirosa, uma ração com palatabilizante, os leitões, eles gostam e acabam consumindo bastante essas rações, né? E o uso também de soro do leite, que nem tem essa fotinho no coxinho verde aqui, é o uso de soro, né, das indústrias de leite, que nem aqui na região tem bastante, isso ajuda muito no desempenho do leitão. Certo? Então, são algumas oportunidades na maternidade para a gente ter um desempenho melhor no desmame, tá? Aí agora a gente chega no... Bruno? Oi? Tem mais uma pergunta aqui no chat. O Breno está perguntando se a utilização de ferro, mas alguns probióticos não ajudariam, não solucionariam essa questão da diarreia no pós-desmame. Ajuda, não soluciona. No pós-desmame ou na maternidade? Deixa eu ver aqui novamente a pergunta. Porque esses desafios que eu mostrei para vocês aqui de diarreia são todos na maternidade, tá? Esses aqui acometem na primeira... Na maternidade. Isso, porque isso aqui acomete ali a partir do 10º dia de vida, mais ou menos, é onde começa a aparecer os problemas de coccidiose. A cólia aparece um pouquinho antes, mas principalmente o problema de coccidiose, que é uma diarreia mais cremosa, mais amarelada, a partir ali do 10º dia que a gente começa a encontrar. Por isso que o manejo, esse aqui é feito ali no 2º, 3º dia, ele é muito importante para a gente evitar esses problemas de diarreia. Os probióticos ajudam e muito, mas eles não vão solucionar 100% do problema não, tá? Então a gente precisa fazer a aplicação do anticoccidiano, sim. E por 10 dias, mais ou menos, deve ser, acho que a idade que eles ficam mais espertos e começam também a procurar ração no coxo da fêmea, né? Então, essa diferença de alimento que era líquido e passa a ser sólido, começa a surgir daí o problema também, né? Também auxilia isso, por isso que a gente já entra com uma raçãozinha sólida para eles, para evitar que eles procurem o coxo da matriz. Bem colocado, isso aí mesmo. Quando eles já começam a ficar mais independentes e qualquer granja que tu for, tu vai ver leitão dentro do coxo da matriz. Então, são algumas oportunidades que a gente procura passar para os produtores para a gente ter o desempenho mais perto do perfeito dos animais, né? Aí a gente chega no desmame, certo? Seja com 21 dias, seja com 28 dias, seja no meio do caminho, né? 24, 25 dias. O peso do desmame, ele vai influenciar diretamente o desempenho nas fases futuras. Esse aqui é o ponto que eu queria chegar pelo título da nossa palestra, tá? Que qual é a fase mais crítica na produção de suínos? É a fase de transição de maternidade para os crechários, é a fase do desmame, certo? Os leitões desmamados mais pesados, eles vão apresentar um desempenho na creche muito melhor do que os leitões que saem mais leve, tá? Por isso que a gente trabalha muito forte com os produtores em GPD de maternidade. Nós precisamos buscar, no mínimo, 210 de GPD de maternidade, seja com desmame de 21 dias ou seja com desmame de 28 dias, para que esse nosso animal saia o mais independente, o mais forte possível, tá? E tem alguns fatores que podem interferir na qualidade do nosso desmame. A idade do plantel, né, das matrizes, aonde tem muita leitoa, nós vamos ter um pouquinho mais de problema, tá? Seja problemas entéricos, ou até com problema de produção de leite também, como ela é nova no processo, então nós vamos ter um pouquinho mais de problema com plantéis novos,
Ou ao contrário também, com plantéis muito velhos, nós também vamos ter problema com a qualidade do nosso leitão, tá? Material genético, fundamental, tá? Então, hoje em dia, as empresas de genética, elas vêm trabalhando muito forte, seja em peso de nascidos, seja em quantidade de nascidos, seja na conformação da carcaça desse animal. Então, o material genético é muito importante, por isso que hoje, se tu for pegar, tem 4 ou 5 genéticas bem conhecidas, que qualquer uma delas vai te apresentar um animal muito bom, tá? E tudo isso atrelado a uma nutrição, tem que ter uma nutrição de qualidade para a matriz, desde lá do começo, né, da gestação, da lactação, desculpa, anterior, passando pela fase de gestação e passando pela fase de lactação novamente, tá? Então, a nutrição vai influenciar. Nós precisamos ter uma nutrição balanceada de qualidade, principalmente na parte de gestação, que é onde vai ser formado todo a nossa leitegada, né? É ali que vai ser formado na parte da gestação, tá? Sazonalidade, influencia muito, comentei com vocês, né? Períodos de verão, aqui no Paraná a gente sofre muito com o calor na época do verão, batendo na casa de 40 graus, 42 graus fácil, e onde as granjas não são climatizadas, as fêmeas sofrem muito, né? Elas baixam o consumo demais, baixando o consumo vai baixar a produção de leite, baixando a produção de leite, o desempenho do nosso leitão vai cair. Então, a sazonalidade influencia bastante. E, em contrapartida, no inverno é onde nós temos melhores desmames, né? Porque uma temperatura mais amena, a fêmea consome melhor, produz mais leite, desmama mais pesado, certo? Sanidade, né? Não preciso nem comentar com vocês, que é um ponto fundamental em qualquer granja, seja de UPL, seja crechário, terminação, granjas reprodutivas também, né, que fazem material genético, então a gente precisa ter uma sanidade ok nesses ciclos, tá? Idade do leitão, né, vai influenciar se nós desmamar leitão muito novo, ou se nós passar demais do prazo, por conta do tamanho dos leitões, eles começam a machucar o teto da fêmea, né, leitões muito pesados, aí passando de 30 dias, como eu já vi casos, eles acabam machucando demais a fêmea, né? Isso até que não interfere tanto no peso do nosso desmame, só que a gente acaba prejudicando a fêmea, certo? Mas a idade do leitão, né, desmame de 21, desmame de 28, interfere no peso também, se não tiver todos os fatores de acordo. E o principal deles, pessoal, que eu tenho certeza absoluta aí, que nós podemos ter todos os pontos para cima 100% perfeitos, se nós não tiver a mão de obra ok, nós vamos acabar com todos os outros problemas, tá? A mão de obra que está cada vez mais escassa. Hoje à tarde nós estávamos conversando na cooperativa como está difícil gente para trabalhar com suínos em qualquer das fases, certo? Tá bem difícil a mão de obra. Então, a mão de obra que vai direcionar tudo no sucesso e na qualidade da nossa produção. Certo? Então, agora entrando no ponto em si, né, contei uma história toda para vocês para nós chegar até aqui. A gente precisa entender tudo que passa para trás para chegar no período mais crítico, né, na fase mais crítica da produção de leitão, que é a transição das maternidades para os crechários, tá? Eu gosto de trabalhar com essa pirâmide, com esse triângulo aqui, pessoal, que são 3 pontos que são, vamos dizer assim, de suma importância nessa fase de transição, que é ambiência, nutrição e comunidade. Tá? Ambiência por quê, gente? Porque os nossos animais, eles estão indo para uma casa nova, tá? Para uma temperatura nova e para uma sanidade nova. Imagina, eles perdem a mãe, eles perdem aonde eles estavam acostumados com o ambiente, eles perdem a temperatura que eles estavam acostumados, e a sanidade também, porque muda, né? Porque muda o sistema, eles saem de uma maternidade e vão para um crechário, então a questão da ambiência ela é bastante afetada, então por isso que a gente precisa trabalhar com questão de vazio sanitário, lavagem, desinfecção, tudo bem certinho, tá? A parte de nutrição, a gente precisa adaptar os animais a uma alimentação nova, né? Aqui vai ser praticamente 100% da alimentação sólida, eles estavam sendo, não digo forçados, mas eles estavam tendo acesso já essa transição do líquido para o sólido, porém eles continuavam mamando, tá? Então eles vão mudar totalmente a dieta deles, passando para uma alimentação nova, totalmente sólida, né? Eles vão ter que aprender
a beber água na nova casa que eles vão estar, nas salas de creche. Por isso que é bastante enfatizado com os produtores, quando faz o desmame e leva para as creches, deixar as chupetas um pinguinho de água, que ela fique pingando nos primeiros dias ali, para o animal sentir que ali é água, para ele conseguir se acostumar a ter acesso a essa água. Eu acompanhei um trabalho, uma vez, na outra cooperativa que eu trabalhava, que tem leitões que levam até 3 dias para conseguir ter acesso à água. E o que aconteceu com esse animal? Ele já ficou refúgio, já ficou para trás. Porque o animal que não toma água, ele não come, certo? E mais um ponto, que é o fornecimento da ração, certo? Vai ser um coxo novo, vai ser uma forma nova, ele vai ter que aprender como que ele vai utilizar esse coxo para a ração cair, para ele conseguir comer. Então, na parte de nutrição, são esses pontos que a gente precisa enfatizar nos crechários. E a comunidade, eles são separados dos irmãos, né? Isso é feito o desmame, é misturado todas as leitegadas, direcionado para os crechários aí. E tem o problema de hierarquia, gente. Em toda a baia de creche, determinação, aonde tu fizer mistura de animais, vai ter hierarquia, que sempre vai ter 1 ou 2 que vão ser os chefes do local. Eles que vão mandar naquela comunidade. Então, por isso que nas primeiras horas ali, até no primeiro dia, a gente tem muita briga dos animais. Isso acontece até com matrizes, quando tu faz, em baias coletivas, quando tu faz a junção das matrizes. Então, tem que ficar muito atento para a gente não ter problema de perda de animal, morte por briga, machucados e tudo mais. E o que isso tudo gera, pessoal? Todos esses pontos da pirâmide, o estresse, tá? O estresse no período de transição é o principal ponto. Principalmente quando a gente está falando em produção de desmamados, que os leitões são direcionados para creches muitas vezes distantes, né? Coloca o animal ali dentro de um caminhão, fica horas em cima do caminhão. Então, isso gera muito estresse, isso aqui pode gerar muita perda também para a nossa produção. A gente precisa ter um manejo muito adequado, tanto na saída da maternidade, quanto na chegada das creches, tá? Por isso que nós precisamos planejar o nosso alojamento, né? Nós precisamos ter em mente todos os pontos que são necessários no crechário, né? Tem que estar tudo em dia, reparos, manutenções, lavagem, né? A questão do vazio sanitário. Aonde tem os aquecimentos, né, com fornos ou aquecedores, a gente tem que ter eles aptos ao uso para quando necessário. Cortinas e a questão da forração também em boa condição. E os coxos e bebedouros em boas condições. Então, isso aqui tem que estar tudo perfeitamente pronto antes da chegada dos animais, tá? E quando a gente está no período já de levar os animais, a gente precisa ter 4 pontos em mente que nós vamos precisar fazer logo na chegada, que é o quê? Hidratação, certo? A gente precisa hidratar esses animais na chegada, consumo de ração, uniformidade dos lotes e conforto e ambiência. Esses 4 pontos aqui, a gente tendo eles bem de acordo, bem organizados, a gente não vai ter tanto problema nos primeiros dias de alojamento na creche, certo? Então, chegada dos leitões, né, descer do caminhão, a gente geralmente é alojado, todos eles meio aqui aglomerados nas baias, para a gente ir fazendo a uniformização já no primeiro dia, já na chegada, certo? Pequeno, médio, grande, a gente vai separando eles por tamanho, tá? E o primeiro passo, depois dessa uniformização, é o quê? Hidratação desses animais. Deixa eu ver se eu vou conseguir rodar o vídeo aqui para vocês. Acho que não vai passar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro dia, quando chegou, a gente faz uma dieta hídrica nas primeiras horas do alojamento. Tá? Isso aqui os animais que acabaram de chegar, uniformizaram, e é fornecido um acidificante para hidratar os animais, certo? E olha como eles tomam, gente. Os animais, eles ficam loucos por esses produtos nas primeiras horas. Certo? Então, fazer a hidratação dos animais logo na chegada ali dos crechários. Se quiser fazer a uniformização dos lotes depois também pode, né? Ainda mais se eles ficaram muito tempo em cima dos caminhões. Então, faz a hidratação deles porque eles chegam realmente fracos. Muitas vezes os leitões, eles entram nos crechários, dá 5, 10 minutinhos, tu passa lá, estão todos eles deitados, porque imagina, um animal frágil, né? Um animal novo, 21, 28 dias de vida. Então, é um animal que ele sofre muito nesse período, tá? Então, a hidratação é muito importante. Tem vários produtos muito bons no mercado, né, que trabalham com acidificantes, vitaminas, né, e tudo mais, para a gente fazer essa hidratação nas primeiras horas, tá? Opa, vou passar aqui.
Então, a gente faz a uniformização dos lotes, né, através de tamanhos, né, pequenos, médios, grandes, para a gente não ter aquela competição por coxo, por bebedouro, por espaço, então a gente deixa todos eles uniformes, né, separados por sexo, macho e fêmea, e 5 a 10% desses animais, eles precisam dos cuidados especiais, porque a gente precisa tirar esses animais da maternidade, certo? Não tem como a gente segurar na maternidade, eles são direcionados para os crechares, a gente precisa dar uma condição para esses animais se recuperarem, né? Que a gente utiliza as baias enfermarias, certo? As baias enfermarias, o nome próprio já diz, tem que ser um ambiente limpo, um ambiente organizado, o melhor ambiente da tua granja para nós dar condição para esse animal se recuperar, tá? Então, são direcionados a animais com baixo peso, animais doentes, animais machucados ou com alguma anomalia, tá? O que eu falo de anomalia, pessoal? Umbigos mal curados, tá? Que ele causa essa infecção. Umbigo, esses aqui são separados, porque isso aqui é uma porta de entrada para várias doenças que a gente pode ter nos animais. Animais com lordose, que nem vocês estão vendo na foto ali, que são os camelos, né? Os conhecidos camelinhos, a gente separa também. Animais de baixo peso, nessa foto da esquerda, vocês podem ver a diferença de tamanho, então a gente precisa separar eles para não ter disputa por alimento, principalmente, que o grande sempre vai se sobressair ao pequeno, tá? Animais doentes, que nem esse da foto da direita também, a gente precisa separar e dar um cuidado especial para eles. Essas fotos aqui, pessoal, são tudo das chegadas, tá? Quando a gente chega nos crechares, a gente já vai separando os animais por conta dessas anomalias, tá? E agora, falando da enfermaria, que nem eu falei para vocês que tem que ser o melhor ambiente da tua granja, nós temos que entender que enfermaria não é cemitério. Enfermaria não é depósito de leitão doente, tá? Tem que ser o melhor ambiente da tua granja, certo? Agora vocês olham para essas fotos, tá? Foi separado, jogaram todos os leitões ruins nesses lugares, mas não tem uma condição adequada para eles se recuperarem, tá? Isso aqui simplesmente é um depósito de animal doente. Vocês olham essas fotos aqui, que condição, né? Qual é a chance de um animal nessas condições se recuperarem, gente? Não tem condição nenhuma. Olha o lodo nessa foto da direita, isso aqui é foto do meu arquivo pessoal, gente, isso aqui é foto de verdade, não é foto de internet, tá? Mesma coisa que a foto da direita, olha a sujeira da baia, das baias enfermarias. Um animal nessas condições, ele não se recupera, ele só vai ficar mais doente e vai vir a morrer, ou ser uma fonte de contaminação para o restante do lote, certo? Então, enfermaria não é cemitério, enfermaria não é depósito. Enfermaria já diz, tem que ser o ambiente mais limpo da tua granja, certo? Para a gente dar a condição para o animal, que é o que eu falo aqui, ó. Melhor local da granja, limpo, organizado e um local adequado, tá? Olha essas fotos aqui, pessoal, tudo também de produtores aqui da Frisia, tá? Fotinho da direita, vocês podem ver que tem uma espécie de tapete térmico, tá? Esse vermelhinho, que ele é elétrico, a gente consegue controlar a temperatura dele até 36, 37 graus, e uma lâmpada junto lá dentro para fazer o aquecimento desses animais, certo? Isso aqui é uma condição boa para a gente recuperar animal doente, mesma coisa a foto da direita, o produtor fez uma cabaninha ali, né, com uma madeira, não pegou a tampa dela, mas vocês podem ver que tem uma madeira segurando, tem uma fonte de aquecimento através de uma lâmpada, tá? Um ambiente limpo, um ambiente organizado, dá condição para o animal se recuperar. Dá para ver no cantinho da foto que tem um galão ali, né, um galão plástico cortado, que ali é fornecido uma papinha, certo? Uma mistura de ração, com vitamina, um pouquinho de água, com água morna, eu sempre oriento o pessoal a utilizar água morna, porque eles associam mais a temperatura do leite, e isso favorece, né, facilita para a gente recuperar os animais que precisam de cuidados, tá? Aqui mais duas fotos também, tá? Com todos os, vamos dizer assim, com todos os fatores que venham a beneficiar o nosso leitão a se recuperar. Fontes de calor, tapetes, coxos auxiliares, tá? Ambiente limpo. Essa foto da direita, esse galão aqui é produção minha, isso aqui fui eu que fiz, direcionei para uma baia enfermaria dentro de um crechário, nada mais é que um galão de 20 litros com duas saídas de chupetas, né, chupeta normal pendular, e dentro desse galão a gente fazia uso de antibióticos, antitérmicos, vitaminas, acidificantes, e o leitão, já por ele ser curioso de natureza, ele se acostumou que tomando ali é um negocinho gostoso, um negocinho que vai ajudar ele a se recuperar, e a gente recupera muito o leitão através desses sistemas auxiliares para ajudar na recuperação de leitão, certo? Então aqui, pessoal, falando um pouquinho da parte de água dos nossos animais, um dos pontos mais importantes, tá? Eu acho que essa frase, quem trabalha, quem estuda, quem convive com suinocultura, já deve ter ouvido falar por aí, né, que o suíno só come porque ele toma água.
Tá? Isso aqui é a mais pura verdade, pessoal. Se o nosso animal não beber, ele não vai comer. Simplesmente assim. Se ele tiver dificuldade de acesso à água, se a água não for de qualidade, ele não vai tomar, ele não vai comer e vai vir a refugar. Vai ficar para trás, nós vamos ter queda no desempenho. Tá? Então, tem vários tipos de bebedores, né? Tipo fixo, pendular, o tipo tigela. Eu, particularmente, opinião minha, tá, gente? Eu não sou muito a favor desse bebedouro tipo tigela, porque eles acabam utilizando, aqui tem uma fotinha, ó, tipo tigela, eles acabam utilizando de banheiro, tá? Eles estercam dentro, eles urinam dentro, e todo dia é um manejo a mais que os produtores precisam ter para fazer a limpeza desses ambientes. Mas tem muitas granjas que tem, né, funciona também, mas eu não sou muito a favor, eu sou mais a favor do pendular, né, e do bebedor fixo também. Ali tem uma questão de manejo de altura, né, o bebedor pendular na altura do focinho do animal, porque como ele é móvel, o animal, na hora que ele vai morder, ele acaba empurrando um pouco para frente esse bebedouro, o que acaba levantando. Então, se nós deixar ele muito alto, na hora que ele for para frente, ele não vai conseguir ter acesso à chupeta. Então, por isso que a gente deixa na altura do focinho. O bebedor fixo, aí sim, 5 centímetros acima do dorso do animal, tá? É só pegar o exemplo da gente. Nós não conseguimos tomar água com a cabeça para baixo. O animal é a mesma coisa. Então, quando for fixo, nós temos que ter o bebedor ali 5 centímetros acima do dorso do animal, e o bebedor tigela 5 centímetros abaixo do pescoço, tá? Para que, como ele forma ali o próprio nome diz, né, uma tigela, faz um reservatório de água, aí ele consegue vir e colocar o focinho ali dentro para tomar. Beleza? Mas eu não sou muito a favor desse tigela aqui, não. Tá? Aí aqui, pessoal, eu queria estar olhando para vocês, eu queria estar perguntando para vocês. Aqui nós temos uma foto com dois animais tomando água ao mesmo tempo, tá? Então, eu queria perguntar para vocês qual que é a altura que está correta aqui. Se vocês forem pegar pelo que eu expliquei para vocês, bebedor fixo, Bruno, é a letra A, com certeza, tá certo também. Porque tá ali a 5 centímetros do dorso do animal, o animal fica com o pescoço para cima, o que facilita para a ingestão de água, mas a opção B também não tá errada, gente. Só que assim, o animal que foi no local errado, porque essa aqui é uma baia enfermaria. Então, vocês podem ver que no mesmo encanamento ali, para a chupeta, nós temos as duas alturas. Porque baia e enfermaria, tu não consegue ter baia para todos os tamanhos de animais. Tu direciona, às vezes tem animal maior, animal menor, então tu tem que ter o acesso para todos os tipos de animais. E o produtor aqui, ele colocou uma mais baixa para um animal menor e a mais alta para um animal um pouquinho maior. Então, as duas estão corretas, não está errado nesse sistema de baia e enfermaria. Mas, se for pegar o pé da letra, a correta mesmo, se fossem baias normais, uniformes e tudo mais, seria a letra A, tá? Mas aqui as duas, no sistema da baia, não tá errado, não.